Sajigo Yad Balata Elanusraha Kelazod Dobrazo Doro Ray Ipan Wazagatishad Girat Tamel Pireti. Olá, corações cingidos pela serpente. Aqui é Luiz Vieira e estou acompanhado dos meus dois amigos, companheiros e irmãos, Adílio Marques e Lincoln Mansur. Fala, meu irmão Luiz, tudo bom? Fala, mano Luiz. Fala, mano Adílio, tudo jóia? Tudo tranquilo? E aí, Lincoln, beleza? Tudo jóia. É um prazer mais uma vez estar junto de vocês aí nesse podcast, dando uma contribuição aí nos temas aí. Juntos, algumas centenas de quilômetros de distância, mas juntos tecnologicamente. Bem, É verdade. hoje a gente vai falar sobre um assunto também bem interessante, que é uma das tradições iniciáticas que a gente tem dentro do ocultismo e do misticismo ocidental, né, que deriva de alguns místicos muito importantes na modernidade do misticismo que a gente tem, né, surgindo a partir da Europa, que é o martinismo, a linhagem iniciática que a gente chama de martinismo. E a gente vai falar também sobre os principais personagens que estão envolvidos na história do surgimento do martinismo. Então a gente vai falar de Louis-Claude Saint-Martin, vamos falar rapidamente também do martinismo Pasquali, Papus, Jacob Boehme, né? E o histórico, né, envolvendo o surgimento e a maneira como essa linhagem iniciática, essa tradição, se espalha pelo Ocidente de forma que alcança vários países, não só países europeus, mas que inclusive no início do século, no meio do século XX, acaba chegando até o Brasil através de alguns outros personagens também importantes para a história do martinismo dentro do Brasil, né? E como todos os três aqui hoje que estão participando desse podcast têm alguma ligação com o martinismo, eu gostaria de que cada um de vocês, Gil e Lincoln, dessem para mim e para os nossos ouvintes uma explicação básica do que vem a ser o martinismo e a chamada via cardíaca, né? Eu queria que, começando pelo meu querido amigo Adílio, você desse uma explicação rápida e básica sobre esses dois temas, seguido pelo nosso querido Lincoln. Então, meu irmão, mais uma vez, um prazer enorme poder reencontrá-los. Eu espero aí ansiosamente no dia dos nossos bate-papos, são muito bons. O martinismo é uma das vias, eu considero, mais importantes do esoterismo, do ocultismo ocidental. Ele deriva o seu nome de Louis-Claude Saint-Martin, filósofo, também chamado de filósofo, não tão conhecido pela academia, né, pela filosofia, como um filósofo, mas ele era, de uma certa maneira, um filósofo das coisas divinas, e que no século XVIII, após estudar, operar, trabalhar dentro de algumas organizações iniciáticas, como a própria maçonaria, os trabalhos de Martinez de Pasquali, ele se depara com alguns estudos de Jacob Boehme e isso vem de encontro às impressões que ele tinha de que para atingir a sua reintegração, a sua consecução espiritual, era necessário apenas que ele tivesse no seu coração uma espécie de ressonância, de ligação com o divino. Esse tipo de percepção, que vai chamar também de via cardíaca por causa dessas frases do Saint-Martin, dos textos que tratam disso, da via do coração, ele tira muito de Jacob Boehme, também um teósofo, um iluminado alemão, que antes dele, 100 e poucos anos antes de Saint-Martin, já havia proposto um caminhar que dispensasse
da magia operativa, com todos, eles chamam de parafernália, né? Não no sentido pejorativo, mas no sentido de todos os equipamentos que muitas das vezes são necessários numa operação de manifestação mágica, ou com a utilização de intermediários entre o homem e o seu criador. Então, o martinismo, que, como eu disse, vem do nome de Saint-Martin, ou Luís-Claude Saint-Martin, aristóteles francês, propõe uma ligação direta entre o buscador, aquele que sai do mundo comum, do chamado mundo da torrente, né, daqueles que percebem que o mundo espiritual existe e que entram como homem de desejo e se ligam diretamente ao Criador sem intermediários. Então, basicamente, assim, muito a grosso modo, eu colocaria dessa forma. Passando a bola aí pro Lincoln. Eu assim, analisando a história do martinismo e de todos os movimentos místicos que haviam no período, né, eu tendo a tentar explicar essa relação da seguinte forma: enquanto os outros movimentos, né, eles eram exteriores, eles dependiam de algo externo ao ser humano para poder acessar a Deus, os anjos e tudo mais. No caso, a invocação teúrgica, toda uma ritualística, toda uma preparação que demandava uma série de práticas, asceses, e era muito exigente com o operador. Uma parafernália muito grande que era muito complexa de você conseguir para iniciar um processo de aproximação dessas inteligências divinas, superiores e tudo mais. O martinismo faz o contrário. Ele elimina essa coisa externa e passa isso para dentro do próprio ser humano. Então, por isso, via cardíaca, porque vai do próprio coração, da oração, da devoção de cada um, que a própria método da oração, como era muito falado na época, né, pela Madame Guyon, que te coloca em contato, em condição de evocar essas instâncias superiores do homem, né, para Deus, o homem com Deus, fazendo a sua reintegração à divindade. Uma coisa que eu acho interessante que vocês citaram, e principalmente o Adilho comentou, né, é que a busca de Louis-Claude Saint-Martin, ela se inicia de uma forma muito parecida com a busca de muitos místicos ocidentais, né? Já que a gente tem uma influência muito grande da maçonaria dentro do misticismo ocidental. Então, Saint-Martin começa, né, na maçonaria, ele se torna maçom, e a partir da maçonaria ele tem esse contato com o martinismo pasqualino. Posteriormente, inclusive, conhece um outro ilustre maçom que se torna o criador do rito escocês identificado, que é Jean-Baptiste Villemoise, né? Eles se tornam irmãos dentro do trabalho encetado por orientação de Martinez de Pasquali. E existe todo esse trabalho, como vocês dois citaram, né, cheio de parafernália, que é esse trabalho mágico que os levou a ter contato, com aquilo que ele chamava de la chose, né, ou a coisa, aquilo que era inominável, mas sabia-se que era um espírito ou uma entidade de extrema iluminação, né, de um nível espiritual superior. Mas, complementando a informação de vocês, né, do porquê dessa coisa toda da via cardíaca, acaba surgindo quando Saint-Martin compreende que o contato com la chose poderia ser feito sem precisar ficar 6 meses em celibato, sem comer carne, sem beber nenhum tipo de bebida alcoólica, usar nenhum tipo de drogas, viver de forma reclusa durante aquele tempo todo. E quando um dos membros do círculo interno do grupo dos Real Croix não seguia esse nível de ascese, né, chegava no dia da operação, a pessoa desmaiava, passava mal, todo o processo mágico operativo ia por água abaixo. E aí Saint-Martin, pensando por si, chegou na conclusão de que
por que aquele trabalho todo, né, para ter contato com a entidade espiritual que você poderia ter através de um processo de purificação interna que ele passa a compreender através das obras de Jacob Boehme, que era esse místico iluminado de um século antes, como o Adílio comentou. Inclusive, o próprio Samarcand comenta que ele não era digno nem de beijar os sapatos do sapateiro, porque Jacob Boehme era sapateiro, né? Ele tinha sido um sapateiro. Então é bem interessante que a gente vê um aristocrata como Samarcand demonstrando tal nível de respeito perante o seu grande mestre que ele reconhecia como Jacob Boehme. E daí a gente pode começar a pensar e entender como foi o surgimento do martinismo. A partir de que momento esse movimento, essa busca de Samarcand, se transforma num movimento denominado martinismo. E eu gostaria também que vocês dois comentassem um pouco sobre isso, principalmente porque ambos são historiadores, e eu sei que vocês conseguirão, melhor do que eu, localizar temporalmente e de forma histórica o surgimento dessa linhagem, né? Começando pelo irmão Adílio. O bem interessante todo esse preâmbulo que o nosso irmão Luiz colocou, porque dá, pelo menos em termos do mundo ocultista, o que estava acontecendo ali na cabeça do Samarcand, né? Quando ele percebe isso tudo que o irmão falou, ele se afasta da maçonaria, ele se afasta do Zergus Coin e decide, por seus estudos, o exclusivo Samarcand, trilhar uma via iniciática própria. Ele está resgatando algo que ele ou provavelmente recebeu de um círculo de iniciados, que eu acredito que seja o caso, né? Ou pelo menos que a partir das iniciações que ele recebeu pelos Zergus Coin, que havia via Jacob Boehme uma linha tradicional, uma iniciação de tempos imemoriais que ia passando de grupos em grupos, e que no século XVIII, na segunda metade, que é a época que a gente está tratando aqui de Samarcand, já estava pulverizado em algumas tradições e que, infelizmente, encobriam a verdadeira especificidade do que é essa iniciação, que é a ligação do homem com o seu Criador, como a gente já mencionou antes. Bom, ele vai, a partir daí, começar a trabalhar sozinho, estudando Jacob Boehme, que o nosso irmão Luiz já colocou, e iniciar pessoas. Essas pessoas que são iniciadas, elas vão chegar ao longo do século XIX, essas iniciações vão chegar em duas pessoas que são importantes no surgimento do movimento martinista como a gente conhece hoje, que são o Papus, ou Papi, né, que é um médico francês que vai dar uma formatação, uma conformação de ordem como a gente conhece hoje, ordem martinista, a essa iniciação livre que ele recebe, e o Chavozot. Eles dois trocam reconhecimentos. Em 1888, numa época em que a França estava efervescendo de ordens iniciáticas, a influência do orientalismo, uma influência de um colega nosso que é historiador, o Júlio Grau, coloca muito de egiptomania, né? Uma influência do Egito muito forte na Europa, isso vai chegar até o Brasil, por exemplo. Eles acabam fundando, junto com um conselho, que eles chamam de Supremo Conselho de vários iniciados na França, eles acabam conformando, em 1891, o Supremo Conselho da Ordem Martinista. Então, algo que era uma iniciação linear, vamos dizer assim, uma iniciação única, eles colocam em 3 graus. Primeiro e segundo grau, que são os 3 graus tradicionais que a própria maçonaria tem, que eles eram ligados, alguns deles eram ligados, de outras ordens, trabalhando com 3 graus. Como se fosse um primeiro grau de aprendiz, que eles chamam de associado, um grau intermediário, que é o associado iniciado, ou só iniciado, e a iniciação em si, que é uma só, eles colocam como superior incógnito. Como a gente mencionou antes, o Samarcand era o filósofo desconhecido, né? O filósofo incógnito entre os teósofos. E a partir daí, com a administração, a presidência do Papus, isso segue até o final do século XIX,
e até 1916, que é quando ele vem a falecer no meio da Primeira Guerra Mundial, porque ele era médico, serviu, ficou doente e morre subitamente. Depois a administração da ONU continua e vai chegar a várias outras ordens que vão partir da ONU a partir da Primeira Guerra Mundial. Então, o surgimento da ordem, como a gente conhece, é basicamente em cima de uma linhagem como essa que a gente está colocando aqui. Basicamente o Manad, ele resumiu bem o tema, né, da fundação. E lembrando até que a França, tanto no período do Samartin, tinha já uma produção cultural dentro dessas ordens esotéricas muito grande, a própria maçonaria, o próprio iniciador do Samartin, o Martinez de Pasquali, tinha sua ordem própria. A própria maçonaria estava se formulando enquanto ritos e tudo mais naquele período, e ele acaba ou recebendo ou fazendo a sua própria estrutura de pensamento. O interessante é que ele, assim, eu acho que o foco mais importante mesmo do Samartin nesse período é esse deslocamento que ele faz, né, do que era exterior para o interno, que cada um que é responsável pela sua reintegração. E essa iniciação que ele passa, que ele faz, ela vai seguindo caminhos, em alguns casos dentro da própria França, em outros eles vão até a Rússia, né, e retornam posteriormente com o próprio Papus e o Chambozot, formulando a estrutura como a gente conhece hoje da ordem martinista enquanto tal. É interessante vocês colocarem essa parte histórica do surgimento da ordem martinista. Acho bem específico a gente colocar o nome, que é Ordem Martiniste, que é a ordem martinista fundada por papos na França e que permanece até hoje, né, como uma linhagem reconhecida, vinda de papos e de antes de papos também, porque ele consegue traçar a linhagem dele até Samartin, mas posteriormente a gente acaba vendo também o surgimento de outras ordens martinistas, como a tradicional ordem martinista, a ordem martinista sinárquica, né, a MO lá no Brasil, aí no Brasil, né, e algumas outras ordens martinistas também. Eu gostaria que vocês comentassem um pouco também como essas outras ordens surgem, partindo do ponto que Papus foi o primeiro organizador, ele cria a Ordem Martinista, que permanece até hoje, né, com uma linhagem válida. E como é que se dá o surgimento dessas outras ordens? Vocês poderiam explicar um pouco mais sobre isso? Então, a partir da morte do Papus, em 1916, aquele Supremo Conselho é obrigado a fazer uma certa reorientação, porque as administrações que vêm a seguir, também um pouco pulverizadas pela Primeira Guerra Mundial, né, que obviamente atinge a Europa de cheio, e todo aquele ideal de um mundo perfeito, uma Belle Époque se desfaz no meio do terror da Primeira Guerra. Então, o que acontece? Ideias como maçonizar o movimento martinista. O que seria isso? A questão de não entrar mais mulheres, entrar apenas maçons ou mestres maçons. Depois, no início, no final da segunda década do século XX, a ideia de se voltar a cogitar a visão martinista misturada à visão teúrgica, ou seja, uma espécie de simbiose entre o martinesismo, a ideia do Martinez de Pasquali, e o martinismo, como se estuda nos livros de Samartin e como o Papus propôs, uma espécie de mistura entre as duas, que, por exemplo, deu a ordem martinista sinárquica.
esse tipo essas ideias conflituosas, vamos dizer assim, ou diferentes da proposta do final do século XIX, da administração dos papos, faz com que pessoas alguns membros que eram ligados ao Supremo Conselho original, ou terceiros, não eram diretamente ligados ao Supremo Conselho, mas eram amigos destes, acabem fundando movimentos próprios. Porque todos eram SI, todos eram superiores incógnitos. E, a partir daí, com a visão de que eram iniciadores, ou livres iniciadores, como a gente chama hoje. Então, começa a pulverizar. Quando vem a Segunda Guerra Mundial, que o martinismo é perseguido, proibido na França, ele acaba escondido em vários outros países e funciona de maneira corajosa na mão de martinistas, como Constant Chevillon, por exemplo, que morre fuzilado pelos nazistas em 44 e que presidiu a linhagem da Ordem Martinista original. Com isso, há uma outra pulverização da linhagem vinda do Supremo Conselho, do final do século XIX. Então, a partir daí, várias ordens começam a surgir. Algo que mantém a linhagem martinista viva é quando Jorge Lagrese passa para o Ralph Lewis, na Amorque, a linhagem martinista, essa linhagem original, e chama ela de tradicional, e aí passa a ser Ordem Martinista Tradicional, que no Brasil passou a ser Tradicional Ordem Martinista, mas lá fora continua sendo OMT, inclusive na França até hoje, não TOM, como no Brasil, não TOM. Então, os Estados Unidos, fora daquele âmbito de uma guerra devastadora, da Segunda Guerra Mundial, consegue manter a linhagem funcionando bem. E depois, quando acaba a Segunda Guerra, com uma Europa, digamos assim, em paz, mas ainda sob uma Guerra Fria, que não deixou de ser um tipo de problema também, porque os martinistas, como o Lincoln colocou, que estavam no Oriente, que estavam lá para a antiga Rússia, na União Soviética, eles praticamente ficaram sem contato com a Europa Ocidental. Então, essa pulverização faz com que nasçam várias linhas, se espalhem por vários países, continentes, ordens surjam, e algumas trabalham de forma incógnita, literalmente, acham que não tem que abrir ordens, trabalham quase de mecha-discípulo, boca-ouvido, e assim chega até os nossos dias, né? Basicamente. E complementando isso, né, eu até gostaria de enumerar a obra do Sedaior, né, que ele vem como discípulo de Papos em 1910 para a América do Sul, com o objetivo de divulgar a ordem martinista aqui fazer um resgate, uma revalorização da ordem martinista aqui nas Américas. Já havia um grupo de martinistas em Curitiba, mas ele vai para a Argentina em 1910. Ele era músico, fundou escolas de música, etc. Em 1919, ele escreve um livro, As Leis de Vaiu, sua principal obra, e funda a Igreja Expectante e começa a ter contato com esses grupos martinistas aqui, inclusive no Brasil. Em 24 ele vem para o Brasil. Nessa divulgação ele encontra Dário Veloso, do Instituto Neopitagórico, e começa a fazer a divulgação de todas essas ordens aqui. O filho dele, que depois veio a ser conhecido como Sivananda, ele foi à Europa, recebeu as iniciações, continuou a divulgação de seu pai com a ordem martinista também, e com outras ordens esotéricas que ele trazia de iniciação aí. Então, no Brasil, ele faz esse fluxo, né, vindo também pela essa linhagem do Papos e pela Tom também, né, pela tradicional ordem martinista e por outros meios. É interessante isso que o irmão colocou, e é importantíssimo, né? Mostrar que também isso chega no Brasil. O Brasil não está fora desse cenário todo que a gente coloca. Esses iniciados recebem, os primeiros inclusive recebem a autorização do próprio Papos ainda, para começar lá no sul do Brasil um trabalho martinista, e que depois chega até os anos 70 ainda, quando morre o Ari Xavier, se não me falha a memória, em 78, quando ainda representavam a Ordem Martinista original de Paris, chamada, já foi dito, de Ordem de Papos, ou Ordem de Paris.
que continua existindo até hoje. Muitas pessoas acham que a OM, é só chamada de OM, sem nenhuma outra letra, acabou com o Papus em 1916, quando ele morre. Não. Ela continuou, claro, com interrupções por causa das guerras, mas o Philippe Ancos, o filho do Papus, ele consegue dar seguimento ao trabalho entre os anos 50 e 60 da OM, e a OM funciona ininterruptamente até hoje. E alguns desses personagens que ele colocou são representantes dessa ordem martinista original no Brasil, que depois, quando eles morrem, infelizmente, ele prepara um seguidor que morre poucos meses depois, acho que de câncer. Então a ordem fica um pouco à deriva até o início dos anos 80, e aí sim, ela fica interrompida no Brasil, mas continua funcionando ininterruptamente na Europa. E assim vai até hoje. Inclusive, só para complementar, o próprio Sivananda, ele funda ordens de inspiração martinista, embora ele tinha, né, a iniciação martinista e tinha autorização de Paris, do Papus. Inclusive o Papus era padrinho dele, se eu não me engano, de batismo. E ele, apesar de ele ter toda essa iniciação e autorização para fundar, ele funda uma ordem paralela, né, de inspiração martinista para trabalhar aqui no Brasil também, que foi a Ordem dos Cavaleiros de Filipe de Lyon. Sendo que o Filipe de Lyon era um dos mestres, né, do Papus, e que ele acabou dando uma ênfase muito grande pela sua própria história de vida e de curas que ele praticava e tudo mais. O Filipe de Lyon é um personagem importantíssimo. Foi bom você tocar, porque a gente falou de alguns aí, né, o próprio Jacob Boehme, Martinez, mas o Filipe de Lyon é um dos inspiradores do Papus e nunca foi de ordem nenhuma. Ele era um mago, um taumaturgo por natureza, por si mesmo. Ele nunca participou ele era martinista. Ele era em essência espiritual, mas ele não era da OM, por exemplo. E assim, é importante ressaltar que muitas dessas linhagens que se dizem hoje, agora fazendo um salto no que o Nico falou, nós somos representantes da ordem de Filipe de Lyon, e não são. Da mesma maneira que tem muitas pessoas que se dizem representantes da ordem martinista Brasil afora e que não são. Nesse caso dos Cavaleiros de Filipe de Lyon, que fundado pelo Sivananda, só levou o nome mesmo, né? Eles defendiam o ideal dito pelo Filipe de Lyon, não necessariamente decretando uma linhagem direta e etc. Tal como muitos hoje fazem, né? Que a gente sabe. É complicado isso aí. É importante lembrar também essa questão já que uma das ordens que chega no Brasil é justamente a tradicional ordem martinista, e como o irmão comentou, de que nos Estados Unidos conseguiu se manter a linhagem martinista a salvo durante a Segunda Grande Guerra, principalmente, né? Já que havia toda aquela convulsão na Europa, todas as ordens e sociedades iniciáticas foram fechadas e seus membros caçados e mortos. É interessante a gente lembrar, porque nessa época a MORC, né, a antiga Ordem Rosa Cruz, tinha já uma estrutura muito bem definida, muito bem organizada, e foi justamente isso que possibilitou que o Spencer Lewis, depois de receber a iniciação através do Augustin Chabuzot, né, que troca a iniciação com o Papus décadas antes, desse prosseguimento ao trabalho da ordem martinista através da tradicional ordem martinista, ou ordem martinista tradicional, como ela é chamada lá fora, e que eu acho que foi a linhagem martinista que mais se propagou no Brasil, né? Apesar de a gente ter outras linhagens martinistas, como a ordem martinista sinárquica, né? E outras, o próprio trabalho do Sedaiore Sivananda, o pioneiro que foi o Maria Xavier, né? Mas a que realmente se popularizou mais foi a tradicional ordem martinista, até pela quantidade de membros que a MORC já tinha no Brasil, né? O que possibilita que muito mais pessoas tenham contato com essa linhagem iniciática, inclusive através dos livros
do Saint-Martin, que a Biblioteca Rosa Cruz foi a primeira a lançar em português, se eu não estou enganado. Inclusive o próprio livro, o único livro, né, escrito, ditado por Martinez de Pasquali, até hoje no Brasil, é editado ainda pela MORC. Né? A gente só consegue comprar através da própria MORC, apesar de ser aberto para qualquer pessoa. Né? Mas é interessante a gente ver uma ordem iniciática como essa, ainda se esforçando para poder manter esse conhecimento aberto. Né? E um outro ponto que é interessante também é perceber que, mesmo ainda com essas ordens martinistas funcionando, né, a gente já tem hoje no Brasil, desde já alguns anos atrás, a Ordem Martinista funcionando a pleno vapor novamente. Já haviam tido tentativas anteriores, mas agora já existe realmente o Círculo Martinista funcionando no Rio de Janeiro, em breve em outros estados também, com o reconhecimento da Europa, inclusive com contato direto, né, com a Europa. Mas ainda assim a gente vê que as linhagens martinistas, né, com a livre iniciação, ainda permanecem funcionando. Então a gente ainda tem livres iniciadores, né, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E eu acho que é importante a gente falar um pouquinho mais também sobre esses livres iniciadores que perpetuam o trabalho de Saint-Martin da maneira como foi encetado lá atrás, muitas vezes, né? Sem querer puxar muita sardinha para ele para falar, não, agora eu sou um livre iniciador, vou montar a ordem que eu quero. Agora eu vou montar minha ordem, vou criar os meus seguidores. São pessoas que optaram por se manter meio que ainda no anonimato, já que não se abre muito isso, né? De falar, não, eu sou um livre iniciador, tomo meu cartão, né? Não tem muito disso. Então eu gostaria que vocês falassem um pouco também do trabalho desses livres iniciadores, enquanto pessoas que trabalham e se esforçam para manter a chama da iniciação ainda acesa. Perfeito. Você pontuou bem, Luiz. Quando a gente pensa em livre iniciador, muita gente hoje, devido à quantidade de pessoas que, infelizmente, no mundo budista, esotérico, místico, deturpam aquilo que receberam, o livre iniciador, ele, na sua essência, aquele que mantém uma tradição livre de qualquer organização, uma estrutura como ordem. Por exemplo, o martinismo, que talvez seja a tradição mais marcada por essa chamada iniciação livre ou livre iniciação. Isso acontece porque o Saint-Martin, ele não, até onde a gente saiba, não há nenhuma evidência cabal, histórica, por enquanto, pelo menos não se achou nenhum documento que mostre que o Saint-Martin fundou uma ordem. Quem dá a estrutura de ordem à iniciação martinista é o Papus, já no final do século XIX. O Saint-Martin morre em 1803 e o Supremo Conselho ele só termina de se estabelecer em 1891, ou seja, daí 88 anos mais ou menos de diferença. E por quê? Era uma outra época, a presença da maçonaria era muito marcada, a maçonaria dá essa conotação de estrutura a esse pensamento místico, iniciático, e funcionou bem, muito bem. Então, o Papus levou isso adiante. Mas várias pessoas, a partir da morte dele, como a gente colocou, mantiveram esse trabalho, até porque, muitas das vezes, um trabalho solitário ele oferece para algumas personalidades uma espécie de facilitador. Algumas pessoas não conseguem trabalhar em organizações fazendo rituais ou trabalhos coletivos, como, por exemplo, as ordens iniciáticas propõem, em geral. Então, esses livros iniciadores que têm o último grau martinista, que é a única iniciação que o martinismo tem, as outras são apenas, os graus que existem antes do SI, são apenas preparatórios. A própria ordem martinista, ou ordem martinista, coloca o grau de associado como probatório. Um grau meramente de preparação para o segundo, que é ainda uma preparação para a única iniciação que é o SI. É ali que você tem a iniciação martinista.
um suposto mestrado. E algumas pessoas só conseguem trabalhar sozinhas, então se tornam iniciadores quando elas são, né, realmente imbuídas no sentido de não ganhar dinheiro com isso. O martinismo proíbe que se ganhe dinheiro com as iniciações. Isso é explícito. Não se pode cobrar por qualquer trabalho espiritual do martinismo. Isso desde o início, isso é um fundamento, vamos dizer assim, do martinismo. E a livre iniciação nada mais é do que botar em prática isso. A pessoa que trabalha consigo mesmo, na sua via cardíaca, no oratório do seu coração, como Samarcand já colocado, né, no cadinho do seu coração, fazendo aquela alquimia interior, e através das práticas martinistas, que são as mais variadas, de acordo com a linhagem que a pessoa tenha, ou mais místicas, ou mais ou menos teúrgicas, etc., chegar ao objetivo final, que se chama reintegração. Esse é o objetivo final do martinista, seja ele de uma ordem ou de um caminho livre, de uma livre iniciação. Ou seja, ele busca sair do mundo da torrente, se torna um homem de desejo, acende dentro do altar do seu coração uma chama de iniciação, para se tornar um novo homem, e a partir desse novo homem, ele atingir uma plenitude, que é o ministério do homem espírito, aquele que é capaz, inclusive, de conduzir os outros. Essa iniciação começa com esse grau de assim. E, inclusive, esses são nomes de livros do próprio Samarcand, que, como o nosso irmão Luiz já bem colocou, aqui no Brasil a gente encontra com facilidade pelas edições da Rosa Cruz, a Morte. Né? A gente tem lá alguns outros livros, como Dos Erros da Verdade, etc. Mas o Novo Homem, o Ministério do Homem Espírito, são trabalhos de uma sequência espiritual que tanto a livre iniciação quanto o trabalho nas ordens vai propor até que o iniciado atinja a reintegração ao seu Criador. E isso tudo implica numa série de conhecimentos, Cabala, alquimia, Antigo e Novo Testamento, que são estudados, debatidos ao longo desses graus, vamos dizer assim, até que ele possa, livre, estando aquele vai propagar o martinismo aos demais irmãos que estão ainda como homens da torrente pelo mundo, dão a esse iniciado um substrato de conhecimento. É mais ou menos como fazer uma espécie de emulação do Cristo. A partir do momento que você atinge um estado superior de espiritualidade, você chega para aqueles que trabalham com você, o seu ministério do homem espírito, e diz: agora que eu preparei vocês, ide e espalhai as boas novas. Ide e levai a todos os outros a mesma mensagem que vocês receberam, de graça, de graça. E esse é o objetivo. Então, existe um livro chamado A Imitação de Cristo, que existe até hoje, um livro pequenininho do Tomás de Kempis, que quase ninguém dá valor e que é a base do fundamento de várias das tradições rosacrucianas e martinistas desde o século XVII. Esse livro, que é A Imitação de Cristo, não é um livro de religião, é um livro propondo que você atinja a reintegração, a partir dali desperte em você, né, um novo estado, como se você pulasse o abismo, né, para quem trabalha em algumas tradições, atinja uma espécie de estado crístico, um adeptado, e aí você possa ensinar aos outros, ter o seu jardim de adeptos, e aí dizer assim para eles: façam o que eu fiz, ensine aos outros o que vocês aprenderam. Então, isso é uma espécie de imitação das parábolas de Cristo. Isso é extremamente importante, interessante, porque a gente vê que, a bem da verdade, isso é um tesouro, né? Você tem ali sua posse, um tesouro que, infelizmente, a gente vê muita gente correndo atrás disso, louco para poder receber uma livre iniciação, só para poder fundar uma ordem, ou ter o seu grupo de seguidores, ganhar dinheiro com isso, seja lá o que for. Daí também a importância desses livre iniciadores manterem o nível de pureza do trabalho que é feito, ao invés de passar a torta e a direito uma iniciação que é tão séria, tão tradicional. Para não permitir que ninguém conspure esse trabalho e
esse caminho. Bem, meus amigos e irmãos, pode só continuar. Fazer uma observação. Desculpe, só lembrando que não há uma rivalidade entre aqueles que são livres iniciadores e as ordens já estabelecidas. Nós até citamos algumas aqui. São trabalhos diferentes. No mundo martinista há uma questão de não aceitação, às vezes. Uma ordem não reconhece a outra, um caminho não reconhece o outro. Vários não reconhecem livres iniciadores. O importante é que se cumpra o trabalho da reintegração aqui entre os homens. E essa é a proposta de fundo do Jacob Boehme e do Samatana. Nesse aspecto, o martinismo é bem diferente da maçonaria no que tange a não se dar tanto respeito a diploma, medalha e comenda. Você recebeu a iniciação, você segue com o seu trabalho e você honra aquele seu trabalho. Ao invés de botar o teu diplominha embaixo do braço, colocar um monte de medalha no paletó e sair pela rua mostrando a quantidade de graus que você tem. O martinista é o contrário disso, né? Na verdade, tudo que você faz é ocultar. Quanto mais graus você tem, menos você mostra. Tanto que o último é o superior incógnito. É para você ficar incógnito. Em tese, não era nem para ninguém saber que você tem esse grau, ou seja, o terceiro. E a representação do uso da máscara é justamente isso também, né? Ah, sim, bem lembrado, bem lembrado. Justamente, um dos símbolos, um dos 3 principais símbolos do martinismo, né? Que é a máscara, o pantáculo e a espada. Exato. E tem importâncias mágicas. Só um detalhe, o fato de uma linhagem martinista ser menos teológica, mais mística do que outras, não faz com que todos os símbolos percam o seu valor esotérico ou mágico. Eles continuam com a mesma força de proteção, de tornar a pessoa incógnita, de poder de iniciação, que qualquer tradição ou ordem mais estruturada de cunho teúrgico tenha. Verdade. Meus irmãos, a gente já ultrapassou um pouco o tempo aqui que a gente tenta prever de meia hora, a gente já ultrapassou aí, eu acho que já foi mais de 40 minutos e eu gostaria de agradecer a presença de vocês mais uma vez, a gente poder discutir esse tema tão interessante, tão importante, e eu espero vê-los novamente no nosso próximo podcast. E caso vocês tenham mais alguma mensagem, mais algum recado para deixar para os nossos ouvintes, sintam-se à vontade. Queria só agradecer aí, muito bom bater esse papo com vocês, e espero que esse do martinismo, assim como os outros programas, possam contribuir para o interesse, né, das pessoas, para os buscadores, aqueles que, por exemplo, não tenham tido ainda contato com o martinismo, com o gnosticismo também, possam entender um pouco mais como funciona e facilitar que essas pessoas cheguem onde buscam. Isso aí, um abração para vocês. Eu só gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade, né? E parabenizar pela iniciativa de divulgação, né? De uma série de trabalhos que no Brasil muitas pessoas podem não ter conhecimento e tudo mais, né? É verdade. Bem, mais uma vez obrigado e espero vê-los novamente na próxima. Forte abraço a todos. Um abraço. Valeu, abração.